gente, um bom dia, um bom sábado para todos. Eu vou tentar todo sábado mandar um vídeo para vocês, falar um pouquinho mais sobre rotina de estudos mesmo. Acho interessante que o que eu posso agregar para vocês, além da parte de redação, que a gente já está nesse compromisso pela segunda-feira, é falar um pouquinho sobre vestibular, tentar motivar um pouquinho vocês, mas eu lembro que na minha época, nossa, eu amava ouvir falar sobre faculdade. E eu ando até pensando em começar a gravar alguns vídeos mostrando a realidade dentro da saúde, mostrando um pouquinho da minha rotina como estudante. Mas antes de começar esse passo de faculdade mesmo, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre como foi minha preparação, e em especial como eram os finais de semana. Porque vocês hoje, depois de alguns decretos que vêm ocorrendo, são muito em casa, né? E aí, o sábado e domingo mesmo eu passava inteiro em casa, e era uma rotina de estudos um pouco mais domiciliar. Então eu acho que isso pode ajudar vocês, tá? Então vejam, eu queria MED, eu sempre quis medicina, né, quando eu me preparei para o vestibular. E eu sabia que a chave de qualquer vestibular, e isso levem para a vida de vocês, tá? Qualquer tipo de processo seletivo, a chave do processo seletivo é fazer questão. É interessante você analisar que você pode saber o assunto decorado, mas se você não souber ter aquela malícia de fazer as questões do assunto, infelizmente o vestibular interpreta como se você não soubesse. Bem como você pode até não saber o assunto, chutar muito bem e eles agregarem que você sabe o assunto. Então a rotina de fazer questão é muito mais interessante muitas vezes do que aquele estudo 100% focado em aprendizado, tá? Porque você vai ser avaliado pelas questões. E é interessante falar, eu lembro de uma vez que um amigo meu falou isso e eu nunca me esqueci. O Enem tem 180 questões, então eles não conseguem fazer 180 questões diferentes todo ano. Então, normalmente são as mesmas questões com uma roupagem diferente, com um contexto diferente, mas as questões normalmente têm a mesma linha de raciocínio, tratam as mesmas questões. Então, se você tiver uma rotina de fazer, principalmente as provas de Enem, você vai se preparar muito bem para isso. Então, falo um pouquinho sobre os sábados. A minha rotina de estudo era estudar. Eu não gostava de fazer resumo, eu fazia sempre mapa mental, até hoje eu faço mapas mentais, porque eu tenho dificuldade em resumir de fato as coisas. Quando eu me obrigo a colocar todo o assunto resumido numa única folha de papel, eu sinto que eu consigo resumir. Vou apagando aqui, apagando ali, fazia normalmente de lápis, não fazia com essas canetinhas mais famosas, porque eu conseguia apagar e ir enxugando até que de fato eu criasse a rotina de fazer de fato um resumo resumido. E fazia muita questão. Normalmente eu fazia assim, eu vou parar quando eu acertar 8 questões desse assunto, 10 questões desse assunto. Eu utilizava, né, das plataformas que eu fazia vestibular no Melhores do Mundo. Então eu utilizava das questões do Melhores do Mundo e de outras plataformas, tá? Eu gosto muito do Enem Estuda Veste, porque ele faz um ranking, né, de outras instituições, vocês podem a dificuldade e tal, fica a dica pra vocês. Isso era durante a semana, então normalmente eu tinha uma rotina de estudar antes do assunto, porque eu já tinha uma base. Quem tem base deve estudar antes do assunto ser visto, porque a aula vai ser meio que como uma revisão. Isso era a minha indicação. Então, se eu tinha aula na terça-feira, de manhã e tarde, de matemática e física, eu estudava antes, à noite, matemática e física, normalmente o assunto que o professor já ia trazer. Fazia algumas questões, elaborava as principais dúvidas e na aula eu tirava. Mas tinha algumas matérias que eu não tinha muita base. Geografia, história, eu não gosto muito boa em humanas. Então essas matérias eu precisava estudar depois e criava o meu horário de estudos bem adaptado a isso. E tem um vídeo até no meu canal falando sobre horário de estudos. Isso era durante a semana, que é uma realidade próxima de vocês. Quando chegava no final de semana, domingo, em tese, eu deixava pra relaxar. Mas na verdade não era pra relaxar. O domingo à tarde eu relaxava, de fato. Eu saía com o namorado, eu ia com os amigos, eu me encontrava com a família. E nos domingos de manhã eu acabava colocando as coisas que eu não tinha conseguido cumprir na semana. A gente não colocou, né? Acho que o interessante de ter um dia de descanso, de fato, não é só para descansar, mas porque você não é um robô. Tudo que está escrito ali no seu programa normalmente não vai se cumprir. E é interessante que você coloque isso num dia à parte. Que se você teve uma semana muito concorrida, teve alguns problemas, alguns intercursos, você joga essas atividades que faltaram para o domingo, para não ficar nada acumulado. E o sábado, pra mim, era mandatório fazer simulado, e aí vem minha dica pra vocês. Existe o Enem, né, que é feito pela banca, e o Enem PPL, que é feito pela mesma banca, tá? Enem PPL e o Enem para privados de liberdade, né, pra a galera presidiária. Ele é um Enem que tem a mesma nível de dificuldade do Enem tradicional, alguns anos chega até a ser mais difícil. Ele tem muito, né, porque todo ano você vai ter o Enem normal e o Enem PPL fora as próximas edições, e é uma prova que normalmente vocês não viram, não chegaram a olhar. Eu já tinha feito muitos Enems normais, mas não conhecia o PPL, então acabei que eu peguei o costume de fazer o PPL. Então eu chegava no sábado, um sábado eu fazia o primeiro dia,
No outro sábado eu fazia o segundo dia. No terceiro sábado do mês, eu costumava pegar todas as questões, avaliar o que eu errei e ver. Esse assunto eu já vi, então por que eu errei? Tá na hora de rever. Esse assunto eu ainda não vi? Massa, mas eu já vou criar uma listinha de assuntos que eu ainda não vi, mas nitidamente tenho dificuldade, então eu poder chegar e envolver isso com um pouco mais de foco. Essa questão de fazer simulados, além dessa prática de questão, que é necessária em todo vestibular, tá? Quem pensa aí na área de saúde, residência, até vestibulares mais fáceis, mais fáceis, né? Mais simples, né? Você vai tentar focar sempre em fazer questão. Tipo, o IFPE é um vestibular um pouco mais leve em relação à quantidade de assuntos vistos, mas mesmo assim os principais preparatórios eles vão focar em fazer questão, então isso é mandatório para sempre, tá? É processo seletivo. Mas além disso, o Enem ele tem o especial, um plus, digamos assim, de ser uma maratona. Vocês vão ter que se preparar para fazer questões em um tempo muito curto, vocês vão ter que se preparar em estratégias das mais variadas, que depois eu vou trazer outro vídeo para vocês falando. E quanto mais você tiver essa similaridade de fazer questão, você vai aprender a criar de fato um mindset de como enfrentar a prova, separar questões fáceis de questões difíceis. Qual é a matéria que você vai focar mais, você vai perceber onde são os seus pontos de falha em relação ao Enem. E de fato você vai simular uma situação para se preparar melhor para ela. Afinal, você pode ter todo o conhecimento do mundo. Se você não estiver preparado para como você vai ser avaliado, infelizmente, talvez você não tenha tanto proveito quanto você teria se você estivesse preparado para isso. E aí, seguindo, primeiro sábado, fazer o primeiro dia, segundo sábado, segundo dia, terceiro sábado, eu separava essas questões e já começava a rever alguns assuntos que eu já tinha visto, mas que tinha errado mesmo assim. E isso normalmente se postergava do terceiro até o quarto sábado. Eu também ia fazer algumas simulações, tem até na internet, tipo, se eu acertar 35 questões, quanto é que eu vou tirar? E aí eu já fazia essas simulações, já visualizava se eu estava chegando próximo ou não da nota que eu queria para o meu curso objetivo. No dia que eu fazia a redação, mandava para os corretores, podem mandar para a gente, tá? Podem mandar para mim. E já começava a analisar de fato como se fosse uma empresa, sabe? Analisava os meus dados, via os meus rendimentos, analisava semana por semana, via se eu tava, esse método de estudo estava dando certo. Eu lembro que eu comecei muito fazendo resumo e não estava dando certo comigo, fazia resumo. E eu via que a minha nota dos simulados não estava progredindo. E, em média, você vai fazer 8 desses simulados, 8. Né, porque senão cada mês, eu cheguei a fazer 9 porque teve uma semana que eu consegui juntar vários, já no final, né, que a gente está desesperado, mas vamos lá, 8 simulados, eu só vou ter 8 provas para analisar os meus dados, então eu só vou ter 8 chances de reprogramar o meu estilo de estudo. E aí fica essa dica para vocês, que eu acho, assim, maravilhosa, tá? Se alguém estiver precisando de mais informação com relação aos simulados, eu tenho alguns bancos de NPPL, posso enviar para vocês. E sábado que vem eu mando um outro vídeo falando mais sobre rotina de estudos. Eu espero que isso possa ajudá-los e promover um pouco mais de incentivo, né? No sábado, que normalmente a gente tá meio cabisbaixo. Eu mesma estava estudando agora para a faculdade, não tô entendendo nada do assunto e tava meio cabisbaixa também. E decidi falar com vocês que tanto vocês são fonte de incentivo pra gente, quanto eu espero que eu também seja pra vocês. E aí, às vezes, muitas vezes falar sobre esse assunto também me faz muito bem, beleza? Então, mandem suas principais dúvidas. Se possível, falem aí o que vocês acharam. E é isso. Tchau, tchau.